Ai. Não é fácil não, hein, família? Você fica assistindo os programas, né, falando do Campeonato Brasileiro e o seu time na zona de rebaixamento, mas dá aquela agonia. E assim, eu acho que todo mundo, né, é assim, ou pelo menos a grande maioria. O Vasco tá ali na zona de rebaixamento, com 16 pontos, agora só volta a jogar no próximo domingo, hoje é segunda-feira, e tu fica naquela ansiedade que, nossa senhora, para sair logo dessa situação, é ou não é? Não é fácil não, família. Mas assim, agora há pouco, momentos antes de gravar esse vídeo, apareceu um corte aqui pra mim de um influenciador do Vasco, utilizando o seguinte termo: falência moral da torcida do Vasco. Porque, segundo ele, né, tem muito torcedor falando, poxa, a gente tá jogando bem, né, utilizando do mesmo discurso ou argumento do Fernando Diniz, né, a bola vai passar a entrar e o Vasco vai conseguir ganhar as partidas e sair dessa situação. Mas para ele isso é uma falência moral. Ele até comenta errado, né, eu fui até conferir aqui que o Vasco tá 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e não é o caso, são 5 jogos, né, Botafogo, Grêmio, Internacional, Mirassol e Atlético Mineiro, né, 5 jogos sem vencer. Ele acha, né, que o torcedor tem que cobrar, tem que criticar esses jogadores, a diretoria e tudo mais. E entendo que muita gente, tá, pensa como ele, mas eu acho que é o cansaço, cara, sabe? É o cansaço. Eu tava até vendo também um desabafo agora do torcedor do Grêmio, que perdeu para o último colocado, o Sport não tinha vencido um jogo, né, nesse ano, no Campeonato Brasileiro, quero dizer, e ele falando assim, poxa, o Grêmio ganha do Fortaleza e a gente tenta achar alguma coisa positiva, elogiar algum jogador, porque a gente quer falar alguma coisa positiva, a gente quer enxergar alguma coisa boa. Eu falei, ele falando isso, eu falei, caraca, eu tô me enxergando nesse desabafo dele, porque é exatamente assim, né? O vascaíno, ao longo dos anos, tenta segurar em alguma coisa positiva, sabe? E nesse momento é um cansaço. É um desgaste, né? Porque 2024, por exemplo, né, que o Vasco bateu ali na semifinal do campeonato da Copa do Brasil, ia falar campeonato carioca, e aí lembra, que eu até debati isso aqui com vocês, o Pedrosa também falou ali após a partida, o Vasco foi eliminado, né, a galera aplaudiu ali os jogadores, e ele falou que isso, né, é um apequenamento do Vasco. Só que assim, família, a gente tem que entender os últimos anos. Então assim, eu não acho que é uma falência moral, é um cansaço, cara. É um cansaço. E fica aquela esperança, né, de melhorar alguma coisa. Poxa, não foi por falta de cobrança, né? Não foi por falta de cobrança nesses últimos anos. Foi, pô. A torcida cobra. A torcida tá junto. Então, assim, é aquela esperança de viver dias melhores e que esse ano seja, né, um pontapé inicial para isso, porque eu vou continuar batendo nessa tecla, né? Esse time do Vasco, pelo menos o time titular, cara, é o melhor elenco desde 2012. Não é que eu tô exaltando esse time, mas mesmo assim é um clube carregado, pesado, e as coisas não conseguem andar, família. É muito assustador isso. É muito assustador. Então, pegando esse desabafo dele, eu fui ver, por exemplo, em 2023. Cara, olha que sufoco. Tô vendo aqui, vou mostrar aqui pra vocês. O Vasco ficou 10 jogos sem vencer, né? Uma sequência aí: Palmeiras, Bahia, Fluminense, Coritiba, Santos, São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Inter e Goiás. Volta a ganhar do Cuiabá, né? Por 1-0, aquele gol de pênalti do Jair. E aí você pula pra sequência. Perde pro Botafogo, pro Cruzeiro, pro Atlético Paranaense e pro Corinthians. E aí volta a ganhar, né, do Grêmio por 1-0 e aí começa a história Verrete e Vasco. Então assim, família, não sei se eu fiz a conta aqui certa, em 16 jogos, ou 17 jogos, o Vasco ganhou 2 partidas, sabe? Então esse sufoco a gente tá passando há muito tempo, e isso cansa. Então o torcedor do Vasco, ele tenta se agarrar em alguma coisa, que de fato é um time que joga bola. O Vasco joga bola. O Vasco, por exemplo, joga muito mais do que jogou em 2023, mas infelizmente não consegue ganhar as partidas. Então a gente, né, se agarra nesse discurso que jogando bem, a gente está mais próximo, né, das vitórias. E aí é aquele papo que eu já tive aqui, né, com vocês e acho que todo mundo entende dessa forma. 5 jogos que o Vasco tem que tentar de todas as formas, pontuar e pontuar bastante. Vamos lá. Santos, Juventude, Corinthians, Sport e Ceará. Era a sua opinião também, né, em relação a isso. Você acha que é uma falência moral aqueles torcedores que, né, pegam esse discurso aí de o time tá jogando bem, vai chegar às vitórias? Ai, família, mas nesse vídeo tem resenha, né? Vamos trazer aqui um corte, reagir junto com vocês
ao programa Fechamento Sport TV, justamente debatendo isso também, né, que o Vasco tá jogando bem, e a galera também analisa o gol que o Vasco sofreu, né, com 38 segundos, então tava por lá o Felipe Melo, que colocou um erro ali no posicionamento do Hugo Moura, né, a galera debateu também o posicionamento corporal ali, né, do Puma, deveria fechar, né, fez o certo em marcar o Natanael, lateral do Galo. Já aproveitar esse corte para projetar também um jogo aqui, né, contra o Santos, e vamos falar também sobre mercado da bola, né, uma informação que a gente vai trazer aqui em relação ao Carlos Cuesta sobre salário. Nossa, se o Vasco aceitar pagar isso aí, se isso de fato for verdade, é porque entende que esse zagueiro tem condições de chegar, jogar e aumentar muito o nível da defesa do Vasco, se isso for uma realidade. E família, a imprensa italiana, né, tá comentando mais uma vez sobre Lucas Piton. A gente tem aqui uma página muito grande, um jornalista conceituado, tava vendo lá que vários jornalistas aqui do Brasil seguem essa página comentando da possibilidade, né, do Milan fazer uma proposta para Lucas Piton. E além disso, né, como eu disse, vamos projetar o jogo já contra o Santos, porque eu tô bem ansioso, né, o Guilherme. Eu quero trazer um corte aqui que o Casimiro fala pega leve, aí ele dá uma zoada. Tá podendo brincar desse jeito, família? O que você acha? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão e rapidamente falar da parceira do canal, a Fute Fanatics. É isso mesmo. Thiagão, quero mandar uma camisa do Léo Jardim para ficar boa pinta como ele, tipo ele, irmão. Como é que eu faço? O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Camisa laranja, camisa azul, tem a preta, a branca. Comprando aqui no nosso link, né, você vai estar fortalecendo também aqui o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha e logo reagir aqui com vocês. Esse corte do programa Seleção Sport TV, Fechamento Sport TV. Né, tava por lá o Denilson, Rizek, Rafael Sobis, Losetti e também o Felipe Melo, né, analisando um pouco o jogo de ontem e o atual momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Olha só. É inegável que o time melhorou no desempenho. O resultado não veio ainda, mas o time melhorou, cara. O time joga mais, cara. O problema é olhar a classificação, né? É isso aí. O torcedor olha a classificação e fala, pô, eu não quero que o meu time jogue bem. Aí sem jogar o Santos vai lá e ganha fora de casa. Mas jogando bem você tá mais próximo de uma hora o resultado vem, né, cara? Tô tentando imaginar a cabeça do torcedor vascaíno. Claro. Acho que de olhar o time e falar, cara, eu não quero ver meu time jogar bem, eu quero que meu time ganhe e saia dessa penso na cabeça do elenco, porque né? eles é que têm que estar muito convictos de que aquilo que eles estão fazendo é o melhor. Porque senão eles começam a achar isso, né? Mas não tá dando certo, nós não estamos ganhando, a posição na tabela é ruim e essa convicção vai enfraquecendo. Isso não pode acontecer. Exatamente. Porque o Vasco tá jogando bem, melhorou, tá muito mais perto de conseguir a vitória e o próximo jogo é um jogaço, né? Santos e Vasco domingo que vem. Não apenas pela situação dos dois times na tabela, mas por toda a pressão. É o reencontro dos dois melhores jogadores da seleção brasileira na Copa de 18, por exemplo. Neymar de um lado e Coutinho do outro. Ninguém imaginava vê-los no futebol brasileiro tão precocemente. Eu, pelo menos, não imaginava que eles pudessem estar jogando no Brasil em 2025. E vão se enfrentar. O último treinador do Neymar na seleção, que é o Diniz. Eu acho que o Vasco melhorou muito. Verratti hoje sem Verratti. Eu acho que ele deve colocar, de repente, o David ali. O David é outro tipo de jogador, é forte, dá um pouco mais de profundidade. É o artilheiro do Brasil no ano, nas séries A e B. O Verratti que faz, o Verratti tem no futebol brasileiro. O Verratti é muito bom jogador. O Verratti caiu como uma luva nesse time do Vasco. Eu acho que vai ser também um grande jogo, um bom jogo, mas é bom você colocar assim, ponto, o Vasco voltou a vencer. Quando muitos esperavam que o Vasco fosse passar uma dificuldade na Copa do Brasil, o Vasco matou o jogo no primeiro tempo. Foi bem, matou o jogo no primeiro tempo, te dá confiança, joga contra o Atlético Mineiro. Esse Atlético Mineiro, há pouquíssimos dias atrás, ganhou do Flamengo no Maracanã. Então, assim, calma, né? A gente também estava vindo numa crise também. Numa crise também. Então, essa sequência eles respiraram. Exatamente, é um empate importante pro Vasco. O Vasco melhora, dá mais um salto, melhora o nível, obviamente que precisa vencer, porque ele está na zona de rebaixamento, mas já te dá uma esperança, de fato. E tem achado o Diniz muito coerente, muito seguro nessa posição de saber que está dirigindo um time, de brigar na parte de baixo, que não tem resultado, que sofre, que não tem grande elenco, que tem uma situação delicada, e ele tem sido muito coerente no discurso dele, na maneira como ele fala, assim, porque você precisa ter calma nessa hora. E ele tem tido, na minha opinião, pelo menos, um comportamento muito bom para quem está nessa situação. Falado com coerência, falado a real sobre o momento do clube, do time, e eu concordo com a análise dele sobre desempenho. Assim, o Vasco tem jogado melhor com ele. Hoje, cara, o Vasco jogou bem hoje, cara. Passando nessa convicção que o Losetti falou ali, né, Losetti, do jogador aí também, obviamente, o Diniz, na ordem, né, o Diniz passa essa convicção para os jogadores, o jogador ele não pode perder isso.
Então, essa convicção de falar, cara, a gente está construindo uma forma de jogar, um DNA. E essa forma de Diniz jogar é uma forma difícil. Tem que ter coragem, Nilson. Cara, muita... A palavra certa para quem joga com o Diniz é coragem. Tem que ter. Tem que ter muita coragem. E é o seguinte, o jogador vai sair jogando, perde a bola, dá gol dos caras, o Diniz ele bate palma pra você. Não tem problema, a responsabilidade é minha, porque eu peço pra você. Hoje teve uma jogada no segundo tempo, né? O Galo sufocando, você vê, foram de pé em pé, desde a defesa quase. E quase saiu o gol de cabeça do... Exatamente. Quase saiu o gol. Essa jogada que eu falei. Isso é muito treino, cara. E teve uma do Galo também, pra ser justo com o Cuca também. A última jogada dos melhores momentos ali, se eu não me engano, é o Lianco, que sai da pressão, abre e corre pra área. Não é ele quase gol do Gabriel, né? Quase gol. É, também uma jogadaça do Galo. Foi um bom jogo. Foi o Biel que... Foi o Biel. Isso aí, Bielzinho. Foi um bom jogo. Agora, cara, assim, eu queria pegar no pé do jogador, assim, que hoje, na limitação que tem o Vasco de elenco, sem o Piton, jogou o Puma, cara, de lateral esquerdo. Pô, eu acho que foi um problema isso pro Vasco hoje. Problema por quê? Porque se tem alguém que busca o Verratti dentro da área, esse alguém é o Piton. Aí tá o gol do Galo. do Gabriel eu acho Menino. que o Pumita ficou olhando, cara. O gol do Gabriel Menino. Ficou né? marcando com o olho ali, ó. Os 38 segundos sai o gol. Você vê que o Vasco até tenta já sair, né? Tentando colocar aquele ritmo de início de jogo, jogando em casa. E aí tem a construção da equipe do Atlético Mineiro. Mais uma vez a bola na tentativa de achar o Tietchan, ele não consegue. Ataque em cima de contra-ataque. E aí vem o passe aqui pro Gabriel. Eu não tinha que ter Mas chegado você vê ali, que não, alguém cara. Ó o cara passando aqui, ó. Olha, a passada do lateral direito tira totalmente o Puma. Entendeu, Isaac? É totalmente Puma. Porque aí ele dá Se ele vem e toca a bola no lateral, aí eu vou falar dele, como é que você tinha que fechar o lateral? Exato. E ele aponta. Ele aponta Ele ainda. aponta pro jogador passando. Ele fala, ó, passou aqui. Minha responsabilidade. Porque, assim, o Gabriel Menino, todo mundo sabe que ele chuta bem. Como é que dá essa liberdade toda pro jogador chutar, cara? Esse mérito, né, Eu acho que aí quem tem que votar é o volante tem que O sair. Felipe falou é que volta um pouquinho o lance pra gente mostrar E aqui. também o pessoal, nesses casos que tu tá assim aberto, tu tem que fazer com que o rival faça a jogada mais difícil, que é o chute de longe. Embora seja uma arma do Gabriel Menino. Exato. Esse chute. Aí é o início, mais uma vez, da jogada, né? Aí já é uma marcação-pressão do time do Galo. Essa bola vai vir aqui no meio. Você vê que essa bola vai vir aqui no meio, ó, e aí essa tentativa de achar o Tietchan. Existe um erro de passe do Vasco, olha o erro de passe. Aí que mata, né? Exatamente. É o Hugo ali, né? É o Hugo que tenta achar o Tietchan ali, né? Cara, família, vocês podem até discordar de mim, eu vou ter que, né, até embaçar aqui essa imagem para não dar direito autoral em relação ao jogo, mas eu tava vendo o Pedrosa, né? Pedrosa não gosta de jeito nenhum do Hugo Moura. Já falei aqui que eu não sou muito fã dele, mas nesse time do Vasco ele tem que jogar, tá? Ele tem que jogar. E ontem ele fez uma boa partida, com algumas recuperações, travando em alguns momentos. Mas esse passe aqui, aí o Pedrosa fala, começa o gol do Galo, começa num erro de passe do Hugo Moura. E de fato, cai na conta dele. Mas na minha opinião, era uma bola muito tranquila de ser dominada pelo Tietchan. Só que o Tietchan, ele erra a passada. E a bola, devagar, né, acaba escapando ali dele. Ah, beleza. Não, Thiagão, tem que vir no pé dele. O Hugo Moura errou. Não, vou aceitar essa sua visão, esse seu argumento. Mas, na minha opinião, né, o Hugo Moura ajeita a bola, tira um pouco da força dela, e se você reparar, o Tietchan, ele dá perde a passada assim, aí a bola acaba escapando. Era uma bola facilmente dominada ali pelo Tietchan, e aí acaba, né, saindo o gol do Galo. Eles vão comentar um pouco aqui sobre a própria movimentação do Hugo Moura, mas assim, eu acho que, não vou falar, não é a palavra, covardia, mas acaba caindo na conta do Hugo Moura porque, né, o domínio não aconteceu. Mas é isso, minha opinião é essa, eu acho que o Tietchan poderia dominar a bola. E nem tô falando aqui que, né, foi um erro do Tietchan, porque acabou que o Gabriel Menino, infelizmente, né, contra o Vasco, acabou acertando um chute muito bonito, né? E olha o Puma correndo agora, dá pra ver que ele tá todo errado, olha. Olha como ele corre, olha. Aí, agora é hora de parar, ó. Para, tá vendo? Porque o Puma, ele tem Se ele vai no menino... a obrigação do Puma é marcar isso aqui, ó. Beleza, tá certo. Se a bola chega ali, ele é Porque cobrado. se ele solta mais um pouquinho pra mim, por favor. Se ele, aqui, ó, se o Puma faz esse movimento aqui de diminuir o chute, Faz sentido. ele tem o passe aqui no lateral passado. Aí são duas coisas, aí tem que fazer a leitura. O volante, e modéstia essa parte, eu joguei... Aí o Natanael, que é o lateral, fica ali. Eu joguei como volante durante parte do tempo da minha carreira. O volante tinha que vir aqui pra diagonal, ele tinha que vir de diagonal, ou até mesmo... Volta o lance um pouquinho pro Felipe. Ele vem correndo pro meio da área, Felipe. você pega três, 4 jogadores do Vasco, cá, marcando vem cá, 2 jogadores do Atlético Mineiro. Olha aqui, ele já tinha que estar vindo pra cá, ó. O Hugo Moura, ele tem que estar vindo pra cá, pra diagonal, pra ficar sempre em diagonal. Isso é beabá do futebol. Sim.
Pra volante ele tem que vir pra cá. Não tô colocando a culpa nele, obviamente. Sim. Mas a partir do momento que você pega o lateral fazendo o que manda o figurino, o lateral tem que passar, que é o chamado overlap, os antigos chamam de overlap. Então ele vai fazer esse overlap, digamos, essa ultrapassagem. O Puma fala assim: eu vou ficar no cara. Sim. Já tá jogando em outra posição, é diferente, vou ficar no cara. Tem que sair. O zagueiro tinha que mandar ele sair, cara. Isso aí não, Agora, não tem volta, culpa. volta um pouquinho mais o lance, só pra gente perceber, ou tentar ter a percepção, Felipe, se daria tempo de fazer isso daí, porque eu acho que é muito rápido, né? Pode soltar, solta o lance na velocidade normal, por favor. Já tem que estar vindo. Ele tá vindo, né? Já tem que estar vindo. Esquece. Aqui, não tem nenhum jogador agora que o Você Atlético acha passou. que- então daria Vem, tempo. ele parou agora. Ele parou, ele já tinha que ter vindo pra Sim. cá direto. Ele tem que fazer a leitura. Aí é campo, ele tem que vir pra cá Eu direto achei e tirar estranho o a passe. corridinha do Pumita, cara. Encanei nele ali. Achei meio estranho. Não, mas ele, eu acho, pra mim, ele faz o certo. É? Ele tá fechando a Ele linha. defendeu o dele. É, o que ficou, passe ali. ele ficou correndo assim, né? Foi diferente, ele correu assim. Foi diferente, mas ali ele fez o correto. Fez o E o correto. Gabriel Menino chuta muito bem, cara. Golaço. É mérito golaço, dele mérito, também, né? mérito. Mérito do Gabriel Menino, né? E a fase, do né? Gabriel Menino, né? A fase, quando o cara vai lá e acerta um chute, como foi o do Ceará também, acertou um chutaço. O gol do Ceará, todo mundo falou que foi um golaço. Foi muito parecido. Muito Com parecido. 40 segundos, 38 segundos. Tá aí, família. Vou voltar aqui com esse corte do Casimiro, né, e com o Guilherme, atacante que o Vasco vai enfrentar, né, contra o Santos no próximo domingo, dia 17, às 4 horas, pra gente finalizar aqui também o nosso vídeo falando do Piton e também do Carlos Cuesta. Era a sua opinião aí sobre essa resenha do fechamento Sport TV. Próximo jogo é contra o Vasco, tá, amado? Vai devagar, tá? Calma, amado, por favor. O próximo jogo é contra o Vasco, Caselão, deixa eu dar uma seguradinha. Quem que é o Vasco, o Vascaíno aí? Eu, O Vascaíno é só um tal de Casimiro Miguel. eu. Não, amado, fica em paz. Não é só um tal de Casimiro ficar- Miguel, é o dono do Brasil hoje em dia. Não, dono do Brasil não, sou dono de nada, Vago. Só quero paz, amado. Só quero paz, amado. Claro, né, que fica ali na brincadeira. O Guilherme, ele vem, né, marcando os gols aí do Santos. Se eu não me engano, é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. Ah, mas não tá com essa bola toda não, Guilherme. Na moral, essa brincadeira tua aí. Então assim, família, eu acho que o Vasco tem totais condições de ganhar do Santos fora de casa. Né? O Vasco vai ter esse período aí de trabalho até domingo, né, lá no Morumbis, onde o Vasco foi muito bem, né, contra o São Paulo. A gente espera, né, que o Vasco possa repetir, né, a boa atuação e, claro, o resultado e ganhar do Santos e chegar a 19 pontos, né, que é muito importante. Aí depois vai jogar contra o Juventude fora de casa, o jogo atrasado, né? O Vasco ganhando também essas duas partidas, começa a respirar, né, um pouco mais, e aí tem uma sequência de jogos contra Corinthians, Sport e Ceará. Tô colocando muita expectativa, né, nesses 5 jogos aí, e a gente espera que o Diniz, né, que assim como o Rizek falou, parece estar um cara tranquilo, falando, confiando no trabalho, que as coisas vão acontecer. Pelo amor de Deus, que aconteçam agora, nessa sequência aí de jogos, família. E aí, para finalizar o nosso vídeo, vamos aqui rapidamente falar sobre Lucas Piton, família. Tô mostrando para vocês aí, ó, Calcio Mercato, é isso mesmo. Tá com uma matéria aqui, né, que o Milan pode preparar uma proposta para Lucas Piton. É isso mesmo, deixa eu ver aqui o nome do jornalista. Primeiro tô mostrando para vocês a página, com mais de 124 mil seguidores, né? Acabei cortando aqui, mas eu posso botar na edição o nome do jornalista, mas é Rafael alguma coisa. Aí eu traduzi aqui a matéria, então fica meio confuso aqui em alguns momentos, né? Tare, deve ser, né, o termo que ele se refere ao Milan. Avalia perfil do lateral brasileiro com passaporte italiano. Lucas Piton está de volta à moda no Milan. Segundo informações apuradas com exclusividade pelo Calcio Mercato, o lateral brasileiro com passaporte italiano foi oferecido aos rossonero pelo intermediário Camilo Altieri. Piton não é um nome novo para o Milan. O clube já se interessava por ele há alguns meses, com valores em jogo superiores aos atuais, como apurou, né, o Calcio Mercato. Piton está agora disponível por 5 a 7 milhões de euros. O preço pode, no entanto, cair, visto que o Vasco da Gama precisa levantar dinheiro. O Milan está avaliando uma oportunidade de transferência, com o lateral de 24 anos sendo uma excelente alternativa ao lateral esquerdo Stupyan. E aqui ele comenta sobre um jogador, né, Bartezag, deve ser, muito cotado por Alegre. Já está no elenco, mas o jogador de 19 anos pode sair por empréstimo para jogar regularmente. Então a ideia, né, é contratar o Lucas Piton para ser reserva ali do Stupyan, é isso? Stupinan, sei lá, Stupyan, alguma coisa nesse sentido, família vascaína.
Assim, recentemente também teve um rumor desse em relação ao Girona, né, que poderia também fazer uma proposta pelo Lucas Piton. Já falei aqui com vocês, sou muito a favor da saída do Piton, tá? Mas para o ano que vem. Esse ano não. Esse ano acho que é um jogador que tem que permanecer no elenco, porque a gente sabe de toda a dificuldade que ele está tendo, principalmente defensivamente. Sou a favor, sim, né, de um teste com o Leandrinho, uma sequência para o Leandrinho, mas a coisa não acontecendo, sentindo, é um jogador jovem, não contribuindo, você tem o Piton, né? Porque o Vitor Luiz a gente viu o que aconteceu ontem. Perdeu a vaga para um lateral direito, que eu não concordo, tá? Eu não concordo muito com isso. Acho que, não pela partida em si, eu acho que isso, né, traz um mal-estar para o elenco, né? Eu sempre falei isso aqui, né? Falei isso aqui com vocês na nossa análise. Com a bola, beleza, pode contribuir com alguma coisa. E até teve ali alguns cruzamentos e tudo mais, aquele milagre do Everson era um cruzamento do Pumita, né? E aí o PH testa e ele consegue salvar, a bola bate na trave. Foi uma jogada interessante, né? Porque é o Pumita cruzando e o PH invadindo a área, né? Você vê que o Vasco tem alguns movimentos interessantes com a bola, né? Agora, sem bola, realmente tem que melhorar bastante pra gente, né, conseguir as vitórias. Então eu sou a favor da saída, mas na próxima janela, no início da próxima temporada. Esse ano, né, eu ficaria assim com o Lucas Piton. Agora tudo depende também da proposta, porque o Vasco sabe que, né, é um jogador que já tem seus 24 anos, é um ativo do clube, um bom ativo, né, pintando uma proposta interessante financeiramente. Não sei se o Vasco vai liberar o jogador agora. Acho difícil, né, porque um dos pedidos do Fernando Diniz foi manter o time titular, e o Piton é muito titular, né, para o Fernando Diniz. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, tem aqui uma informação, um destaque, na verdade, né, do podcast Cruz Maltino, falando da página Gala Mercato, é isso mesmo, dizendo que o Vasco e Carlos Cuesta, o acordo entre os dois, seria de um salário de 2 milhões de euros por ano, algo em torno de 1 milhão de reais por mês. Cara, se realmente o Vasco cogita isso, porque tem um entendimento que é um zagueiro para azeitar, né, na nossa zaga. Família, eu acho difícil, tá? Acho difícil, não bota minha mão no fogo, pelo discurso que o Pedrinho tem, né? Recentemente ele falou, falam que um Coutinho ganha 1 milhão e 700. Ele deu a entender que não é isso. Então vai pagar 1 milhão para um zagueiro? Desespero? Tem um entendimento que realmente é um jogador para chegar e ajudar a ajeitar a zaga? Não sei. Acho difícil, tá? Acho difícil porque é muito dinheiro, né, para um zagueiro, família vascaína. Mas vamos aguardar, as negociações seguem, né? Quem assistiu o jogo ontem na Globo, o Premier, o repórter de campo falou que o Vasco está bem encaminhado com esse atleta. Então vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Fui!